Vamos orar. Senhor Deus, ó Pai, em nome de Jesus, nós, ó Pai, fazemos parte da Tua igreja, que um dia, Senhor Deus, foi, ó Pai, resgatada, comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Nós te louvamos, Senhor Deus, sabendo que o Senhor nos prepara, Senhor Deus, o lugar. Ó Pai, nós te pedimos agora que venha falar conosco e que nós possamos, Senhor Deus, aprender mais de Ti, da Tua palavra. Ó Pai, que isso nos fortaleça, ó Pai, nos crie, ó Pai, crie em nós um vínculo maior contigo. Amém. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O primeiro texto que a gente vai ler hoje é Amós. Amós, vamos ler lá o livro de Amós, capítulo, deixa eu ver aqui. Amós capítulo 3, verso 7. Não sei se vai projetar, Ricardo? Vai, já me ajuda. Então nós vamos aproveitar o slide aqui, né? Para a gente ser mais rápido. Amós 3, 7. Amós 3, 7. Amós 3,7 diz assim, ó: certamente o Senhor, Jeová, não fará coisa alguma. Aqui fala coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Impressionante, né? Verdade. É impressionante isso. Se você parar para meditar, Deus não faz nada sem antes falar. Algo impressionante. Então, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma daqui, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, essa é a profecia que nós começamos semana passada falando, né? Falamos um pouquinho no domingo sobre o poder da profecia. Com Deus, a Bíblia, 28, 30% da Bíblia são profecias. E aqui está falando que Deus não faz nada sem antes falar o que vai fazer para os seus servos, os profetas, que por sinal têm o ministério de comunicar e transmitir para o seu povo. Então eu queria voltar para o vídeo para a gente fazer a nossa introdução. Aqui nós vemos que o Senhor, antes de qualquer coisa, Ele não faz nada sem falar primeiro. Não vai ter o áudio. Está sem áudio, me perdoe. Então a gente não vai ter o efeito. É o mesmo vídeo que no final do culto da semana passada falamos sobre as profecias. A gente vai improvisar aqui, a gente não vai. O que nós vamos fazer? Nessa quinta-feira, nós vamos fundamentar as 70 semanas de Daniel dentro do contexto histórico, dentro do panorama, dentro daquilo que estava acontecendo em Israel. Então é isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos pegar, o pastor Daniel Filho pediu para mim terminar um pouquinho antes, para algum tipo de perguntas, né, e respostas. Eu não sou o único que pode responder, vou pedir ajuda do pastor Daniel, pastor Daniel Filho, se quiserem responder. Se eu não souber responder, eles vão me ajudar aqui também, né, porque nem sempre eu sei, mas a gente vai abrir para esse espaço de perguntas, respostas e até comentários entre vocês. Então a gente vai fazer um pouquinho diferente. E dentro do que nós preparamos para hoje, nós vamos falar do contexto, do panorama da história que fundamenta e que está ali organizando o cenário para que essa profecia tão importante que nós vamos estudar hoje e na próxima quinta, né, ela tenha ali base para acontecer. Então a primeira coisa que eu gostaria de fazer é ler Atos 1, capítulo 6. Atos 1, capítulo 6. Estou um pouquinho enferrujado. Eu trouxe algumas transparências, mas não deu tempo de eu passar para o Ricardo organizar, então elas ficaram pequenininhas. Atos capítulo 1, verso 6, nós vamos ler. Logo quando Jesus ele está subindo ao céu, um pouquinho antes, o que os discípulos perguntam para ele? Olha lá, vamos ver Atos, vocês falam assim, aqui depois que se haviam reunido, perguntaram e dizendo. Então olha só o que acontece no livro de Atos. Logo no verso 9, diz assim,
Ditas estas palavras, foi Jesus levado às alturas. Então aqui nós estamos falando da assunção de Cristo, logo depois que ele se manifesta por 40 dias ali junto aos seus discípulos. Então no verso 6 fala assim: então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será esse tempo em que restaures o reino a Israel? Qual a primeira pergunta, pastor Daniel? Qual a primeira pergunta que os discípulos fazem para Jesus, né, nesse momento aqui, quando eles estão reunidos, e Jesus está para subir aos céus? Qual é a primeira pergunta que o livro de Atos vai registrar? Dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo a Israel? Então essa é uma pergunta muito importante, né? E isso vai dar base para nós também. Em Amós 9:11, antes de nós ir lá para a história, só para a gente. Então, qual pergunta você faria para Jesus? Ele está ali em glória, ele ressuscitou, e você pergunta para ele: é agora que tu vai restaurar o reino de Israel, o reino da Israel? E o que Jesus responde? Jesus responde o seguinte: olha, esses tempos e épocas não cabem a vocês saberem agora. Não cabe. Por que ele está falando isso? Essa é a pergunta. Por isso que nós estamos fundamentando o dispensacionalismo. Nós não somos dispensacionalistas ortodoxos, porque dispensacionalismo, ele traz junto no seu bojo alguns princípios que podem conflitar com outros. Então eu penso assim: eu não sou nem dispensacionalista, mas 90% eu penso assim, mas tem uns 10% do dispensacionalismo que a gente vai ter conflitos. A gente também não é calvinista, mas também não é a gente não é arminianismo. Por quê? Porque se a gente fundamentar o arminianismo e a gente se descolar, então eu penso assim, que a gente não pode ser, nesse contexto ortodoxo, 100% de nenhuma teoria teológica fundamentalista. Por quê? Depois a gente pode entrar nesses méritos. Mas a gente entende que na sua contextualização, na sua amplitude, a gente é dispensacionalista. Mas se você pegar o dispensacionalismo raiz, você vai ter probleminhas ali em algumas interpretações. É só para a gente deixar claro isso, tá? Amós 9:11 diz assim. Amós 9:11 está aqui, ó. Naquele dia, Amós, o profeta lá do Velho Testamento: tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. Só que esse versículo de Amós é utilizado em Atos 15:16. Então quer dizer que o templo de Herodes não é o tabernáculo caído de Davi, porque se o fosse, no livro de Atos, Tiago não usaria esse versículo. Ele entenderia que isso já tinha acontecido. Então, se você abrir o livro de Atos no capítulo 15, o que está escrito lá? Tudo isso vai fundamentar essa profecia das 70 semanas. 15:16 diz assim, Atos 15:16 diz que aqui eu quero já começar a confundir a cabeça de vocês de novo. Jesus pregou para alguém fora da comunidade de Israel? Ele pregou para alguém? Pregou para gregos? Pregou para os romanos? Pregou para os espanhóis? Pregou para os indianos? Pregou para alguém? Não pregou para ninguém. Jesus não pregou para ninguém a não ser o povo de Israel. Agora a igreja que nasce dentro de Israel, por que ela tem que pregar para alguém fora de Israel? Então a igreja, ela começa pensando que ela é igual aos judeus, que eram exclusivistas, ou seja, nós somos povos chamados, escolhidos, separados. O restante do povo é gentil, eles já estão apartados da comunidade de Israel. Então a igreja, ela começa com esse princípio, só que de repente a gente vê lá em Atos a visão do lençol. Pedro, ele começa a ouvir e ele começa a perceber que
que o Espírito Santo agora está sendo derramado sobre pessoas que não são circuncidadas, que comem carne de porco, que vivem com outros costumes, que não têm a circuncisão na sua carne, não faz parte da família de Abraão, é outro povo, são outros. E o Espírito Santo começa a falar, e o anjo aparece para ele, e fala para ele lá na casa de Cornélio, e de repente ele vê o lençol, e ele agora está discutindo com Tiago, está discutindo lá com a igreja não é só para os judeus não, pessoal, eles começam a debater lá no capítulo 15 de Atos, começou uma discussão, aí Tiago toma a palavra e fala assim, olha, confere com isto, está aqui, no verso 14, expôs Simão como Deus, primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo. Mas aonde está nas profecias bíblicas do Velho Testamento que Deus ia chamar um povo no lugar dos judeus? Né? Isso era o problema. Então ele começa a olhar e fala assim, peraí, confere com isso as palavras dos profetas. Tiago falando, como está escrito, cumpridas estas coisas, voltarei. Então ele está falando assim, cumprindo quais coisas? O tempo dos gentios. Cumprindo quais coisas? A visitação do Espírito Santo sobre todas as pessoas, através do Evangelho. Então, cumprindo essas coisas, voltarei e edificarei o tabernáculo caído de Davi. Está lá em Atos capítulo 15, verso 15 e 16. Cumprindo estas coisas. Que coisas? A visitação de Deus nos gentios, que é a graça. Então a graça estava escondida, estava oculta. Só que as profecias criavam essa lacuna. Então os judeus, eles não entendiam isso. Eles não conseguem ver a graça. É o que se chama na profecia de vale. A igreja está num vale profético, ou seja, eles não conseguem enxergar a igreja. Porque Paulo vai começar a falar o mistério que esteve oculto. Que mistério é esse? É a graça. Graça essa que fazem com que até os anjos aprendam as misericórdias de Deus. Algo espetacular, esplêndido. Só que Tiago, ele começa a falar assim, então o tabernáculo caído de Davi, que os profetas falavam que um dia vai ser restaurado, ele depende ainda destas coisas que agora nós estamos vendo. A manifestação para os gentios. Aí nós vemos o Pentecoste, todas aquelas coisas acontecendo ali no livro de Atos. E o ministério de Paulo, levando o Evangelho agora para Capadócia, Sicília, Roma, Colossos, Filipos e tantos outros lugares, Coríntios, cidades essas que não tem nada a ver com a história de Israel. Não é Hebron, não é Gaza, não é nenhuma dessas cidades hebraicas, são cidades gregas, romanas, fora do ambiente da sinagoga, fora daquele ambiente que a gente conhece, contextualizado do Velho Testamento. E eles falam aqui, para que os demais, olhe bem aqui no verso 17, para que o resto dos homens, o resto não, os demais aqui, mas a mesma tradução aqui, mas para que além dos homens busquem o Senhor, e também todos os gentios. Gentios somos nós. Gentio significa aquele que não conhece a Deus. Gentio é aquele que não segue a Deus. Então nós, todos os povos, somos gentios, não conhecem o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Então é isso que ele está falando aqui. Em qualquer lugar, não existe mais nenhuma regra, nada. A graça é única, suficiente. Através do sacrifício de Cristo, você pode se chegar a Deus pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus Cristo, com o véu rasgado, sem sacerdócio, sem necessidade de passar por vários, sem ter que ser da família de Levi, sem ter... Você tem acesso, irmão, é graça. Você não precisa de tudo aquele monte de coisa, ficar matando bicho. Mas você matar bicho toda vez que você vai lá, pelo amor de Deus, mata bicho, mata bicho, mata bicho. Eu tenho que chegar perto de Deus, fazer uma mata um bicho. Eu tenho que ir lá no Deus, mas vamos sacrificar mais um aqui. Meu Senhor, você tinha que ter um curral de tanto bicho para você chegar perto de Deus. Não é verdade, não é brincadeira não, é bicho para todo lado.
fazer? Mata mais um bicho. Então quer dizer, é graça, não tem nenhum tipo de requisito a não ser arrependimento, né? A não ser o sangue de Jesus, a não ser. Então o que nós estamos vendo aqui? Essa lacuna, o tabernáculo caído de Davi. Mas quando ele vai ser restaurado? Quando novamente Sião vai ser novamente estabelecida como a capital do mundo, o reino que eles estão perguntando lá, a primeira pergunta que eles estão fazendo qual é? Quando o Senhor vai devolver o reino para Israel? Quando, hein? Tem até aquela discussão dos dois filhos lá, né? Tiago e João, se não me engano, Tiago e João, que a mãe dele falou assim: aí, você vai colocar ele como primeiro-ministro e ele como chefe do Ministério da Fazenda? Aí a mãe dele só, Jesus fala: peraí, não é assim, não sei. Eu fico impressionado com a resposta de Jesus, porque Jesus falou: nem, sabe qual que é? E não, começa a discutir com ela, né? Como se ela estivesse no nível assim. Não vai dar para mim fazer isso para você, porque eu não sei, é o pai que vai decidir. Mas ele não está chegando e falando assim: ó, você está falando, você não sabe como vai ser. Não, aí ela entendeu, aquela mãe entendeu. Eu fico impressionado com essa passagem, porque ela começa a discutir com Jesus, porque a mãe chega lá e pega, né? Jesus, eu tenho 2 filhos aí que te servem dos 12, né? Beleza? Eu sei que o Senhor é rei. Ela fala para Jesus: imagine, uma mãe que chega lá e fala assim: eu sei que o Senhor é rei, eu sei que vai ser instaurado o reino, só que eu quero que quando o Senhor reine, o meu filho João fique no teu lado direito, e o meu filho aqui, o Tiago, fique no seu lado esquerdo. Jesus olha para ela e podia falar assim: ué, você está louca? Não, ela fala assim: olha, não vai dar para mim te atender, porque eu não sei, pode ser que o Pedro fique chateado. Ele está discutindo nesse nível com a mãe. Então aquela mulher tinha uma visão que eu acho que é única na Bíblia em relação ao reino de Deus. Imagine, é algo impressionante isso também. É algo assim que mostra que a palavra de Deus é muito poderosa, não é alguém que escreveu, né? Você mostra ali a originalidade da ação do poder e do Espírito Santo. Mas o que eu quero voltar? A gente está discutindo o quê? Quando o reino será devolvido? De repente a igreja que era fechada dentro de Israel, a gente começa a ver ali a manifestação do poder de Deus. Estevão é apedrejado. Nessa questão de Estevão apedrejado se levanta Paulo e outros. A gente muitas vezes fala de Paulo, mas é Paulo e outros que começam uma perseguição, fazendo com que a igreja saia e se espalhe pela Samaria, por todos os lugares. E o evangelho, ele não fica restrito àquele grupo de circuncidados que fazia parte da comunidade judaica. Então a igreja começa com judeus, mas ela se espalha rapidamente para as nações. O judaísmo não pensa assim. O judaísmo é feito para judeus, não é feito para não judeus. A igreja é feita para todos, isso é graça. Porque não tem espaço no judaísmo para o Cicote, para o José Eduardo, não tem espaço para o Gabriel. Tem que ser um prosélito, vai ser um prosélito de segunda categoria. É sempre segunda categoria. É igual querer ser americano, é segunda categoria. Ser latino, amigo, segunda categoria. Pode ter lá, tudo latino, não tem jeito. Nós, dentro do sistema judaico, nós somos segunda categoria. Terceira, varredor de chão, limpador de privada, no máximo. Entre aspas. Para a igreja nós somos reis e sacerdotes. Para Cristo nós somos amigos. Não tem comparação. Se nós quiséssemos entrar dentro do contexto judaico, porque nós não somos da descendência de Abraão, nós somos gentios. Mas a igreja mudou a nossa sorte através da graça, através do sacrifício de Jesus. Isso é maravilhoso, e nos transformou em filhos de Deus. E o que acontece? Enquanto essa ação do Espírito Santo está sobre toda a terra, o tabernáculo caído de Davi ainda não se levantou. Mas qual é a promessa? Visto que lá em Amós está dizendo que Deus não faz coisa nenhuma sem antes revelar aos seus servos e profetas. Por consequência, a gente sabe que o tabernáculo caído de Davi vai se levantar. Vamos tirar o dispensacionalismo, meu irmão. Tira o dispensacionalismo, que é essa ideia de interpretar a Bíblia certinho, conforme está escrito. Você pega lá na língua portuguesa,
na exegética, hermenêutica, sei lá o que, você vai interpretar como? Isso, sem entender que Israel vive hoje. Você fala, não, o tabernáculo caído de Davi é um avivamento que teve lá na década de 60, então vamos começar a inventar, porque a interpretação hermenêutica depende de cada um. Quando você não tem fundamentos sólidos, quando você não tem literalidade nas palavras. Então o que acontece? O dispensacionalismo, ele traz o quê? Peraí, interprete como é. Quem está falando é Israel? É Israel. Ah, mas Israel é Israel. Israel sumiu, vai virar, não vai de novo. Então não tem como você, entendeu? Ah, não, o tabernáculo caído de quem? De Davi. Qual que era o tabernáculo caído de Davi? Não era quem que estava no Monte Sião? Que ele pegou a arca e ele foi dançando na frente da arca lá, e a mulher dele, ele estava semi-nu dançando, e a mulher dele, filho de Saul, falou para ele: parece um louco aí se mostrando para as mulheres, e Deus não deixou ela ter filhos, impediu que ela tivesse descendência em Israel, porque ele dançava. É esse tabernáculo que ele estava levando a arca que está falando aqui. Então é o mesmo tabernáculo, não o tabernáculo que a gente pode interpretar. O dispensacionalismo é isso, ele interpreta como está aqui, ele não inventa. Então, se você for nos testemunhos de Jeová, vão inventar. Por que vão inventar? Porque não busca na palavra. 144 mil de Israel, em 1820 que inventaram os testemunhos de Jeová, não tinha 140, não tinha as tribos, sumiu. Então, como que eles interpretaram? Então chegou lá um cara, o ancião, e falou assim: ô ancião, desculpa, os 144 mil de Israel, não, 144 mil é nós, é 12 mil, a gente vai dando ceia uma vez por ano, quem toma ceia vai fazer. Inventou uma mentira, espalhafatosa, com uma interpretação ridícula, e as pessoas seguem até hoje, com uma hermenêutica totalmente furada. É assim que funciona essas religiões aí. Aí as pessoas seguem porque querem seguir, mas não tem nenhuma base fundamentada na palavra de Deus. Pode falar, pode discutir, pode fazer o que quiser, não vai achar argumento, nunca. Por quê? Se uma religião nasce em 1820, o que veio antes dela? Não teve chance nenhuma? Então vamos pegar 1820 de graça que você exclui. Aí quando o testemunho de Jeová bate na minha porta, eu falo: tudo bem, apareceu em 1820, mais ou menos, né? Estou chutando aqui uma data próxima. E o que veio antes de 1820? Tudo condenado para o inferno, coitados, né? Eles não acreditam em inferno também, porque eles param no Velho Testamento. Então, quer dizer, que interpretação eles fazem? Uma interpretação absurda, que um louco gerou sem nenhuma base bíblica. Então, quando a gente volta aqui para a nossa realidade das 70 semanas, é isso. Então, a primeira coisa que eu queria passar para vocês, voltando para Adão e Eva, quando nós olhamos para Atos 15:16, Jeremias 12:15, não sei se o Ricardo consegue me acompanhar, eu tenho que acabar em 15 minutos. Tem um calor aqui, né? Ô Benio, quanto que você quer? Dinheiro mesmo. 4 horas. Para você deletar todas essas filmagens que você faz. Isso daí, cara. A gente te paga, isso é crime, cara. É crime esse negócio. Se você está fazendo isso para fazer chantagem com a gente, viu? Ó, eu vou pôr isso aí não, por fora. Olha lá. Ó, Jeremias 12:15. Jeremias 12:15. E será que depois de os haver arrancado, tornarei a compadecer-me deles? E os farei voltar, cada um a sua herança, cada um a sua terra. Então, ele está falando assim: ó, vocês vão, mesmo que vocês sejam arrancados, vocês vão voltar. Então, do ano 70 da nossa era, ano 70, até 1948, os judeus estavam arrancados. E os farei voltar. E Deus fez. Amós 3:3. Ouviu? Amós 3:3. Aí, andaram dois juntos, senão não é esse não. Errei. Não é esse versículo, mas vai ficar para depois. Vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de enfatizar agora, olhando para 70 semanas. O que
Cristo chama Satanás na Bíblia? O príncipe desse século, o pai da mentira, porque ele foi mentiroso desde o... Então, peraí. Então, por que existe o mal no mundo? As criancinhas, todas essas histórias aí que a gente fala, né? Ah, porque se Deus fosse bom, não deixava morrer criancinha. Eu já ouvi tantas pessoas falando isso. Eu não acredito em Deus, porque tanta gente passando dificuldade, não é? Deus, aonde está Deus e tal. Então, eu vou tentar responder de uma forma bem lúdica. Jesus está falando que ele, Satanás, é o pai da mentira. Mas por quê? E ele é mentiroso desde o princípio. Que princípio? Deus deu a terra aos filhos dos homens. Os homens foram enganados e permitiu que Satanás entrasse nessa terra. Então, o que acontece? Adão e Eva sofreu a consequência da falha, mas não foi justo, porque Satanás usou de mentira e de enganação. Então, o que está acontecendo? Jesus está falando assim: olha, essa terra tem a ortoga de Adão e Eva para que Satanás tivesse direitos. Então, os direitos que o inimigo tem sobre esse planeta foram, de certa forma, permitidos pelo homem. E as consequências dessa permissão é o que nós vemos hoje. Então Deus, ele não tem nada diretamente relacionado a isso, porque ele delegou essa autoridade para o homem. O homem pegou desse direito e a entregou. Por isso que Satanás chega para Cristo nas suas 3 tentações e fala: tudo isso é meu e eu posso dar. Jesus não refuta ele. Jesus não fala assim: isso não é seu, é mentira. Não fala nada disso. Todos os reinos da terra eu posso te dar se prostrados e me adorar. Jesus fala o quê? Somente adorarás o Senhor teu Deus. Ele não fala assim: não é seu. Deus, vamos supor que o Daniel chega aqui, ó, vou te dar esse carro para os outros. Ele fala: não é seu. Como você vai falar que vai me dar? Não vai dar, não é seu. Então, Jesus não está falando para Satanás que não é dele. Jesus está dizendo assim: ó, somente a Deus adorarás. Então, a gente percebe, depois o príncipe desse mundo, né? A gente sabe quem opera, enfim, está dentro de uma permissão na qual nós concedemos, dentro dessa ideia, todo o plano de Deus é estabelecido para que através de um homem fosse restaurado a posse. Então, nós vamos ler em Romanos como esse último Adão se estabelece para que a gente possa ter novamente a posse. Bom, dentro desse panorama agora, a gente chega até o Messias. Mas, considerando as profecias, e vendo lá em João, em toda a Bíblia, por que, a pergunta se faz agora, é por que os judeus não aceitaram Jesus como Messias? Essa é uma pergunta importante, né? Por que o povo que foi preparado para dar o Messias ao mundo não o recebe? Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Como explicar isso? Pensando assim, nós vamos entender por que Judas o trairá, nós vamos perceber por que Pedro o negará, nós vamos perceber porque a multidão gritará. Dentro dessa
ideia que eu agora apresento a vocês, faço essa pergunta: por quê? Quais as razões pelas quais Jesus não foi aceito? Vamos tirar que eles estavam com as escamas nos olhos, porque Paulo fala que até hoje eles estão com as escamas nos olhos para não verem, e a profecia fala que eles ouviriam, não entenderiam, mas não entendem, né? Para que não suba o coração e para que não se arrependa e o Senhor os cure. Então eu quero tirar essa possibilidade. Se a gente pensar assim, eu sei que eles foram rejeitados lá em Mara. Se você ler a Bíblia, você vai ver que eles foram testados e rejeitados lá em Mara. Já estava determinado o destino dos judeus lá em Mara. Para mim estava tudo certinho ali. Mas, desconsiderando isso, por quê? Vou tentar responder, visto que a pergunta era para vocês, mas vou transformar ela como uma pergunta de retórica. A ideia para os judeus que o Messias poderia ser morto é impossível. Imagine eu falar que alguém que você ama muito e espera vai morrer quando for visitar você por causa de alguma... Você vai falar: não, peraí, quem vai matar ele? Vocês veem. Não, você está louco, eu não posso aceitar. O judeu não pode aceitar a ideia que o Messias vai ser morto, porque quem o mataria? Seria o Messias, ele é o rei, ele é o Filho de Deus, ele é o ungido. Não existe essa possibilidade na mente do judeu da morte do Messias. Por quê? Quem o mataria? Nós mesmos, os próprios judeus. Então imagine você aceitar uma profecia na qual você vai negar o rei que você está chamando, você está esperando. É como se a gente quisesse muito um governante e quando ele chegasse nós fosse fazer um atentado e matasse ele. Essa é a ideia. Vamos pegar o Joaquim aí que vai ser o presidente para... Não vamos votar para o Joaquim. Depois que a gente votar, se elegesse, nós vamos lá e mata o cara. Esta é a profecia. Como que o judeu vai aceitar isso? É inaceitável. Mas Deus fez isso para que eles pudessem assim não aceitá-lo. Então, isso virou, mesmo que seja paradoxal o pensamento, a ação da profecia provocou a rejeição do Messias. Por quê? É inaceitável, então eles têm que interpretar de outra forma. Ao interpretar de outra forma, eles mataram Jesus. Foi isso que aconteceu. É nesse panorama que os judeus pensam até hoje, e que todos pensavam, até mesmo os discípulos. Porque toda vez que Jesus falar, eu vou morrer e tal, o próprio Pedro falou: não, isso não te acontecerá, Senhor. Jesus: sai, Satanás. Fala para Pedro: sai, Satanás. De forma alguma, quem vai matar o Senhor? Então, sai, Satanás. Não existe essa possibilidade de algo que todos esperam, o Salvador, o Príncipe da Paz, aquele que será o cabeça das nações, o rei que é judeu, circuncidado, da linha de Davi, o leão de Judá. Quem matou ele? Os judeus? Então eles nunca vão aceitar Jesus, porque eles têm que reconhecer que eles mataram o enviado de Deus, porque eles não entenderam o que está falando. Então eles estão, é muito difícil até de explicar, né? Essa ideia. Mas é isso que aconteceu. Bom, entrando agora dentro desse panorama, voltamos lá para o ano 626, na época de Jeremias. Aí eu acho que as transparências vai me ajudar um pouquinho. Bom, falado todas essas coisas, dito essas coisas, né? Que dá base. Está proposto no slide, você? Qual? Essa vai passando. Essa aí vai passar. Um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, olha um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então, olha, vai antes, volta um pouquinho. Se você ler o livro de Jeremias, ele começa a profetizar a tomada de Jerusalém
pela Babilônia. E se você olhar os descendentes de Davi, nós chegamos no rei Ezequias. O rei Ezequias é um bom rei, certo? É um rei que vai destruir os altos lá em Israel, um rei bom. Só que de repente uma chaga mortal o acomete, e ele, avisado pelo profeta, não lembro se é Isaías, se eu errar me avise, por favor. O profeta Isaías fala: põe em ordem a tua casa, que o Senhor vai te recolher. Ele chora lá, virado para a parede. Depois Isaías não dá nem tempo, a Bíblia fala que Isaías não deu nem tempo de sair do palácio real. Deus fala assim: eu estou ouvindo as lágrimas, o choro do rei. Pode voltar lá e fala que eu vou dar mais 15 anos para ele. Isaías fala: não deu nem tempo de sair, você fica chorando, meu. Chora a noite inteira, depois ele não, beleza. 15 anos para você, põe a tua casa aí, segue tua vida. Só que nisso ele tem um filho chamado Manassés, e esse vai ser o pior rei de Israel. O pior rei. E esse rei, ele é tão ruim, que ele vai fazer uma macumba brava lá, e o macumbeiro lá do lugar fala assim: eu quero o sangue do teu filho. E ele, dominado por esses demônios, vai lá e mata o próprio filho, para derramar o sangue dessa criança para esse Deus lá em Israel. E ele destrói o templo, ele coloca imagem, ele leva feitiçaria para dentro do templo, ele acaba com o sacerdote, destrói dízimo, acaba com tudo. Deus fica tão zangado com isso que ele determina um tempo. Ele fala assim: olha, eu vou resolver essa situação, eu vou mandar o rei da Babilônia ali e vou destruir Jerusalém. E esse rei da Babilônia, ele vai e pega Manassés e leva ele acorrentado para a Babilônia. E quando ele está indo acorrentado, ele se arrepende. Ele me fala que ele se arrepende e ele chora amargamente. E Deus fala para si: o cara se arrependeu, eu queria acabar com esse cara, eu queria acabar com ele, eu queria destruir ele, mas está arrependido, cara, eu não posso fazer isso. Não posso, cara, porque o meu coração o arrependimento é duro para mim, né? Arrependimento, coração contrito, agora que eu ia, tenho que voltar atrás, vou voltar para casa. Vai, ele voltou para casa, estabeleceu lá, só que o pecado dele era tanto e o povo foi tão, que Deus falou: mas as próximas gerações Lula vai ter que, foi muito forte o pecado dele. E aí vem 3 reis, Joaquim e Zedequias. Esses 3 reis, eles vão começar agora a sofrer incursões da Babilônia e vão começar a levar pessoas para a Babilônia. E uma dessas incursões, são 3 incursões, o pastor Daniel Filho falou aqui, uma pregação, nessas 3 incursões, uma das primeiras incursões, eles vão lá e pegam os jovens, aqueles mais estudiosos, aqueles que serviriam para ajudar na Babilônia, e eles levam o profeta Daniel. E o profeta Daniel, que era da casa dos reis, vai para a Babilônia. E aí o livro de Daniel, o livro de Jeremias, o livro de Daniel, o livro de Ezequiel, eles são escritos dentro da Babilônia, não mais em Israel. E dentro desse período, Daniel vai ter uma visão, uma revelação que está lá no capítulo 9, no verso 20 em diante, que nós vamos ver. Depois eu volto um pouquinho e a gente vai encerrar. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado, o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão a princípio, veio rapidamente voando e me tocou às 3 horas da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai, eu vou te fazer entender o sentido. No princípio, lá das tuas súplicas, saiu uma ordem do trono de Deus, são palavras minhas, e eu vim para te declarar, porque és muito amado,
Considera, pois, a coisa, entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa. Isso para fazer parar as transgressões, para acabar com os pecados, para expiar, para dar sacrifício a todas as iniquidades, para trazer uma justiça eterna, para selar a visão, para selar a profecia, para ungir o Santo dos Santos. Sabe, entenda, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas, 62 semanas, e as praças e as circunvalações vão novamente ser reconstruídas, mas em tempos difíceis. Depois de 62 semanas, será morto o Messias, e já não estará com vocês. E o povo de um príncipe novo que virá, destruirá a cidade santa, o santuário, e haverá um fim como o dilúvio. E até o fim haverá guerras, vai ter desolações, e muitas coisas serão determinadas. Ele, porém, fará uma aliança com muitos, por uma semana, e na metade da semana, ele vai cortar o sacrifício, as ofertas de manjares, e sobre as asas das abominações virá aquele que assolará e destruirá, e está determinada até que tudo se derrame sobre ele. Então essa é a profecia das 70 semanas que Daniel recebeu do anjo Gabriel. Essa é a profecia que nós vamos estudar. Só que quando Daniel está recebendo essa profecia, por que ele está orando? Se você voltar um pouquinho, no capítulo 9, verso 2, 9:2, é possível. Olha só essa mensagem aqui. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Bom, mas por que então Deus determinou 70 anos de cativeiro? O que é cativeiro? Imagine um país, o Uruguai, tem 8 milhões de pessoas, o Uruguai, se não me engano. Israel também tem 8 milhões de pessoas, mais ou menos. Imagine, a gente vai falar do Uruguai, vai falar de uma cidade, né? Não quero discriminar nada. Podemos só como exemplo no meio. Imagine que nós vamos lá, fazemos uma guerra com o Uruguai e a gente pega todos os uruguaios e trazemos no Brasil, deixa a terra abandonada lá e eles vão trabalhar aqui para nós. Foi isso que aconteceu. A Babilônia foi lá, pegou todo mundo, veio para cá e vocês vão trabalhar para gente. Depois de 70 anos eu deixo vocês voltar. É isso que Deus determinou. Pegou todo o povo, tirou da terra e depois de 70 anos o povo volta. Então o que acontece? O povo começa a cantar, a chorar. Está lá no Salmo 95, salvo engano, é o Salmo 95? Não, parece que sim. Quando ele fala assim, ó, alguém lembra do cântico da volta da Babilônia, aqui o Salmo? É o 126. 137, né? 137, salvo engano. 126. 126, vamos ver. Um deles é dois. esse. São os dois, 126 e 137. O 126 e o 137, né? Eu queria o 137, mas o 126 também fala, ó. Olha que interessante, ó. 2 salmos que foi feito nesse período. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, com saudade de Sião. Ah, Sião é a capital, onde estava o tabernáculo, né? Onde estava o trono lá do rei. Nos salgueiros que havia, penduramos as nossas harpas. Porque ele está falando assim, nós penduramos as harpas porque nós não queríamos cantar, nós não tínhamos nenhum desejo disso, nosso coração estava triste. No verso 3 ele fala, pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres. Os caras falaram, vocês são muito tristes, canta alguma coisa, seja alegre. E eles disseram assim, entoai algum cântico bonito lá de Sião. E olha o que eles respondem, como poderíamos
fazer isso, entoar cânticos do Senhor em terra estranha. E ele põe aqui, ó: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que a minha mão seque. Se eu de ti me esquecer, que a minha língua grude no meu céu da boca. E ele começa a lançar um monte de coisa aqui, para eles não cantarem, de tanta tristeza. Isso aí só eu posso estar em qualquer lugar, mas eu não me esqueço de Jerusalém. Eu não me esqueço de Sião, né? E assim, Salmo 126 também fala: o que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, então aqui eles estão falando daquela situação de sair da terra deles e todo o sofrimento que eles tiveram. Por que 70 anos? Eu vou resumir para a gente parar por aqui. Eles ficaram 70 anos porque no período eles não cumpriram a lei de Deus. Então eles ficaram 70 anos como uma multa por eles não terem deixado a terra descansar nos anos sabáticos. Então, por 490 anos, eles nunca cumpriram esse mandamento. E Deus foi colocando na cadernetinha, Sandra. Um ano que vocês não fizeram, deixa. 2 anos que vocês não fizeram, deixa. 3 anos que vocês não fizeram, deixa. E assim também foi com os escravos irmãos, né? A Bíblia falava que ninguém podia dever, tinha que ser, eles não libertavam os escravos, teve toda aquela situação lá de Jeremias. E Deus, quando a gente lê 2 Crônicas, gostaria que vocês abrissem o último versículo. Olha o que está escrito aqui. Verso 21. Qual capítulo? Capítulo último, 36. Capítulo 21, verso 36. Está lá: para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus Sábado. Que é sábado? É o ano que a terra tinha que descansar. Então, peraí, a terra vocês estão devendo para a terra. Deixa eu descansar 70 anos, que é a minha conta. 70 anos sem lavoura, dos anos sabáticos que foram cobrados. E eles seriam escravos, porque eles não libertavam os próprios irmãos. Então, agora já todo mundo vai ser escravo. Acabou. Vocês não estão aí se dando bem, não estão entendendo. E também tinha o problema da idolatria. Então, depois do cativeiro babilônico, o povo nunca mais pronunciou o nome de Deus. Era proibido na sinagoga falar o nome de Deus. Até antes, o nome de Deus era colocado em vão. Eles não respeitavam. Então, o povo ficou com um temor tão grande, que quem lê a Bíblia vai ver um povo que adorava Baal, vai ver lá reis que faziam postes ídolos. Depois eles não têm rei, depois do cativeiro babilônico, nem rei tem. E o povo agora, quando Jesus chega, ele vai repreender alguém sobre Baal. Jesus nem fala de Baal, né? Jesus chega lá e como está o povo? Tudo em sinagoga, organizado, todo mundo ali, ó, cumprindo. Por que está nessa situação? Porque eles sofreram tanto do cativeiro babilônico, que eles ficaram com um temor exacerbado de Deus. E é isso que nós vamos encontrar quando Jesus ele chega. Bom, dito essas coisas, nós criamos agora o fundamento para a interpretação da profecia. Quinta-feira que vem, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa profecia e detalhar ela ao longo da história até chegar ao dia de hoje. Porque essa profecia, ela está acontecendo agora. E a gente vai ver o que aconteceu durante todo o período, até a morte de Jesus, até a ressurreição, se ela está contemplada. Depois nós vamos fazer uma contagem, porque ali a gente vai ver períodos, e depois nós vamos ver o Apocalipse. Por quê? O Apocalipse, dentro da visão dispensacionalista, está dentro da profecia das 70 semanas que Gabriel deu. Então a gente vai falar, peraí, como que você sabe que o Apocalipse dura X? Então todas as 70 semanas contempla o período desde o fim do cativeiro babilônico,
que foi a ordem para restaurar Jerusalém, então que é o fim do cativeiro, ou seja, o fim dos 70 anos começa às 70 semanas. Aí a gente vai falar disso melhor. Bom, alguma pergunta? Pode? Né? É isso. Pode fazer pergunta se quiser.